processo de rebarbação e lixamento, eles são um dos principais business da Dalca, pelo fato de terem pouquíssimas empresas capacitadas para fazer esse tipo de projeto. A gente iniciou os primeiros desenvolvimentos aqui no Brasil, locais, para fazer justamente o desenvolvimento do produto. Também tivemos grande parceria da nossa joint venture na Itália, Casarini Robótica. Pouco a pouco a gente foi se inserindo nesse mercado de acabamento de peças e hoje a gente é um dos principais players a nível América Latina. A gente já está vendo esse produto, é um produto cabível de exportação, então a gente já está estudando ele, o formato dele para ser exportado. Então, a rebarbação para a Dalca e acabamento, lixamento, ele tem uma importância significativa. Esse know-how que a Dalca conseguiu desenvolver nesses processos, hoje nos habilita a concorrer com empresas europeias, americanas, chinesas. E também, comercialmente, a gente tem um produto um custo-benefício muito atrativo em relação a esses outros players. Normalmente, as empresas de fundição têm o acabamento interno, é onde a gente tem a maioria desse tipo de solução. Também empresas que têm usinagem, tirar a rebarba de usinagem, e acabamento em geral, normalmente de metais. Então, fundições e metalúrgicas normalmente têm esses processos hoje manuais e estão fazendo evolução para o sistema automatizado. O principal gargalo que as indústrias encontram hoje nos setores de acabamento, lixamento, rebarbação, diz respeito a encontrar no mercado mão de obra disponível para esse tipo de aplicação. São ambientes geralmente insalubres, com bastante sujidade, e o perfil de colaborador disponível no mercado hoje não aceita muitas vezes esse tipo de ambiente. Então existe uma dificuldade de se encontrar mão de obra. Outro gargalo que costuma se apresentar nas solicitações de orçamento é o aumento da produtividade. Muitas vezes o processo de rebarbação executado de forma manual apresenta limitações, seja pelo tamanho da peça, seja pela massa da peça, que causam aí produtividade inferior. Outras vezes também podemos relacionar a necessidade de aumento da produtividade pela utilização de ferramental manual, em comparação a ferramentais diamantados, por exemplo, que quando associados a um processo automático apresentam um aumento de produtividade e uma redução de custos significativamente alta. Um terceiro gargalo que costuma se apresentar como demanda dos clientes, sobretudo nos processos de lixamento, polimento, de acabamento fino, é em relação à qualidade apresentada por um processo automático, com uma repetibilidade extremamente alta, sempre o mesmo processo, com a mesma intensidade, com a mesma pressão, costumam trazer um resultado de qualidade superior. Hoje os ganhos da empresa do sistema automatizado em relação ao manual é muito elevado, tá? Nós temos clientes que tiveram payback, o retorno do investimento, já no primeiro ano. E em alguns casos o pessoal não está nem fazendo conta pelo fato de não ter a mão de obra e necessita entregar o produto final. Então o pessoal já parte para um sistema automatizado sem fazer muito cálculo, porque na prática eles precisam desse processo. Não tem como ele ser eliminado. O processo de desenvolvimento de uma célula robótica para acabamento geralmente parte de uma análise econômica do cenário, uma ideia de investimento, para que o cliente possa entender, de acordo com os resultados obtidos em outros projetos, em outros clientes, se trazendo para a sua realidade esses números, existe uma viabilidade econômica. Caso a gente encontre essa viabilidade econômica, o segundo passo geralmente é a execução de uma simulação cinemática, ou seja, nós trazemos para um ambiente virtual as peças do cliente e a nossa solução proposta e propomos para esse sistema condições de contorno que geralmente são utilizadas no mercado e nos outros processos similares já desenvolvidos e extraímos dessa simulação tempos de ciclo. Então, com a produtividade, uma ideia de investimento, nós estamos prontos para formalizar uma proposta para o cliente e aí sim avançarmos em relação à execução. Hoje a gente na célula de rebarbação a gente tem duas formas de fazer o programa. Então seria a gravação de ponto a ponto, que seria o
o programador está fazendo o setup do equipamento, né, dependendo da peça do cliente, gravando os pontos, ou usando uma ferramenta que a gente tem de 3D, onde o mesmo ele recebe o 3D da engenharia e consegue fazer via software o programa, né, ganhando muito tempo na parte de setup do equipamento. Atualmente a gente tem as células de rebarbação para aço fundido, aço carbono, e também, se dependendo da demanda do cliente, a gente pode fazer um estudo específico só para tentar chegar numa solução que atenda ao cliente.